Olá, irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus, grande é o Senhor e digno de toda adoração, digno de todo louvor, digno de toda exaltação, né? Como é bom nós podermos estarmos aqui, louvando, engrandecendo, bendizendo o nome do Senhor, o Deus que está conosco todos os tempos e que faz coisas extraordinárias nas nossas vidas. Mais uma vez nós estamos aqui com a Hora Nazarena, uma devocional da Igreja do Nazareno Tauá, e que tem esse propósito de abençoar você, de abençoar a sua vida, aqueles que estão à sua volta. Hoje nós vamos meditar no texto da Palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João. João capítulo 13, João 13, versículo 35. João capítulo 13, versículo 35, vai nos dizer o seguinte, a Palavra do Senhor. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisso, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Amém? Aleluia. Esse era um discurso de Jesus, né? Logo após a sua ressurreição. Perdão, antes da sua ressurreição, antes dele ser crucificado, mas tudo já praticamente acertado que isso ia acontecer. E naquele último sermão que Jesus está dando para os seus discípulos, ele começa a falar sobre as coisas que ia acontecer com ele e como os discípulos deveriam proceder diante de tudo aquilo, diante dessas coisas. E aí ele nos dá essa pérola, que muitas pessoas talvez tenham dúvida, e às vezes algumas pessoas perguntam assim, como eu posso saber se eu sou um discípulo de Cristo? E aí João nos dá essa resposta quando ele diz, olha, eu dou a vocês um novo mandamento, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então a primeira questão a qual Jesus coloca para os discípulos naquele momento é que eles deveriam amar da mesma forma, com a mesma intensidade, com o mesmo amor que Jesus os amou. E como isso é difícil, né? Nós podemos chegar a esse entendimento, até porque a Bíblia fala que nenhum amor maior há do que aquele de dar a vida pelos seus amigos, e foi isso que Jesus fez. Quando ele mostra a intensidade do seu amor, ele vai nos mostrar o quê? Que o seu amor por nós era tão grande que ele aceitou deixar a sua glória, sair, né, do seu habitat natural, que era o céu, e vir a essa terra, nascer como homem e morrer naquela cruz para nos salvar. Então ele espera que cada um de nós possamos fazer algo semelhante, né, ao nosso semelhante, ou seja, estarmos dispostos a doar cada vez mais de nós para que os outros possam ter uma vida abundante. Mas ele diz, aí ele vai dizer assim, nisso o mundo saberá que vós sois o meu discípulo. É interessante nós olharmos essa expressão, porque muitas das vezes nós pensamos assim, o mundo saberá que eu sou discípulo de Deus, ou que eu sou discípulo de Cristo, se houver mais poder na minha igreja. O mundo saberá se eu sou discípulo do Senhor, se eu fizer mais obras filantrópicas, por exemplo. O mundo saberá se eu sou discípulo do Senhor, se houver prosperidade na minha vida, aí todos vão saber que Deus está me abençoando. O mundo saberá que eu sou discípulo do Senhor, se eles conseguirem enxergar em mim algo diferente, algo que eles não têm, ou conseguirem enxergar em nós algo que eles não têm. Mas Jesus Cristo fala o seguinte, olha, o mundo saberá, ou seja, nisso, o mundo saberá que sois meus discípulos, se amar. E sempre essa foi uma das maiores provações e uma das maiores provas que a igreja primitiva deu em relação a demonstrar ser discípulo de Cristo. Não estava nas curas, não estava no milagre, mas na maneira como eles amavam. Os apóstolos nos registram, nos mostram, e Lucas escreve ali em Atos dos Apóstolos, primeiro, que eles tinham tudo em comum. Ou seja, eles viviam em comunidade,
de maneira que eles preocupavam uns com os outros. Eles nos fala que eles pegavam os seus bens e repartiam para que todos pudessem ter de maneira igual. Não estou falando isso de socialismo, mas estou falando de vida comunitária. Isso aqui não está dizendo que eles pegavam as suas casas, até que alguns faziam isso. Mas eles estavam sempre preocupados se um tinha o que comer ou se o outro não tinha. Então eles repartiam as coisas de maneira que todos pudessem ter. Isso vai que se dá na escolha dos 7, quando houve uma certa divisão ali entre eles, porque aqueles que cuidavam da bolsa começaram a dar privilégio para uns, então foi necessário que eles pudessem, entre eles ali, escolher homens que fossem íntegros nisso aí, de maneira que todos pudessem ter igual. Porque não adianta eu ter isso, eu ter aquilo e ver o meu amigo, o meu irmão passar necessidade, certo? Ele se defendia, ou seja, quando havia perseguição na igreja, eles estavam juntos. A comunhão era notória. Até alguns anos atrás, essa era a maior marca da igreja, era a sua comunhão. Comunhão com o próximo e a sua comunhão com Deus. Nos dias de hoje, infelizmente, essas coisas mudaram. Parece que a visão da igreja mudou e as pessoas começaram a associar outras coisas para talvez tratar a marca da igreja. Mas eu creio que nós precisamos voltar a esse princípio. Como é que o mundo vai saber que nós somos discípulos de Cristo? Se nós nos amarmos. Como é que o mundo vai saber se nós somos discípulos de Cristo? Se em nosso meio todos se sentirem bem. Como é que o mundo saberá que nós somos discípulos de Cristo? Quando olhar para nós e ver que a nossa alegria ela é comum, porque não está em fatores externos, está interno, está naquilo que Deus faz, naquilo que Deus é e naquilo que Deus operou nas nossas vidas. Por último, nós podemos mostrar, já que ele fala que Jesus fala assim, como eu vos amei, e vós ameis uns aos outros. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, quando ele diz, Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Mais uma vez eu estou dizendo que o que o Senhor espera não é que você dê a sua vida por alguém e morra no lugar dele. O que o Senhor quer dizer é que nós devemos ter comunhão de tal maneira que as pessoas não consigam notar a diferença entre aqueles que estão no corpo de Cristo. Precisamos ser um. É isso que a Bíblia nos diz. E nisso então o mundo saberá que nós somos discípulos de Cristo, se nós formos um só povo, em um só Espírito, em uma só comunhão. Então que Deus nos abençoe nesta noite de hoje, que Deus te abençoe nesse momento e que você busque isso na sua vida. Ser um para com o próximo, porque assim seremos um para com Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, porque podemos reconhecer que a marca maior do cristianismo em nossa vida está na comunhão que podemos ter uns com os outros e a partir daí a comunhão que podemos ter nas nossas vidas diárias. O Senhor está em nós e por isso nós temos comunhão contigo, mas ajuda-nos também, ó Deus, a ter comunhão com o nosso irmão. Ajuda-nos, ó Deus, a estar disposto a abrir mão para que todos possam ter, ó Deus, aquilo que nós temos. Ensina-nos, ó Deus, segundo o teu poder e segundo a tua graça, a viver uma vida diferenciada, uma vida regida, guiada pelo teu Espírito Santo. Mostra-nos, ó Deus, a sua vontade, para que nós possamos ser guiados pelo teu Espírito. Assim, ó Deus, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Lembramos que a Hora Nazarena é um devocional da Igreja do Nazareno no Tauá, e tenho esse propósito de abençoar a sua vida. Por isso, ao momento que essa mensagem chegar às suas mãos, ore, compartilhe e faça com que todos possam ter a dimensão de receber uma palavra de Deus na sua vida. Fique na paz, Deus te abençoe. Até amanhã nesse mesmo horário, se Deus assim quiser.